Dando continuidade ao nosso curso de introdução à física atômica, nós hoje vamos ver um pouco de alguns aspectos da mecânica quântica que são importantes que nós façamos uma revisão, né, para que possamos estar em sintonia com aquilo que vamos fazer daqui para diante. Então, a aula de hoje é uma aula que vai versar sobre uma revisão da mecânica quântica. Em especial, nós estaremos falando mais dos métodos aproximativos. Nós, em mecânica quântica, nós não sabemos resolver tudo. A gente sabe resolver algumas coisas, mas nós temos que ter uma ideia de como é a solução do resto. E para isso, os métodos chamados aproximativos, teoria de perturbação, método variacional, são extremamente importantes. E nós utilizaremos muito, né, no nosso curso. Então nós vamos fazer uma revisão. Seria interessante dizer que a mecânica quântica, ela na verdade começou para explicar algumas coisas importantes que se observava na natureza. Então o átomo, obviamente, é um dos objetivos principais, mas mesmo antes do átomo, né, existiam vários efeitos que tiveram que ser explicados e a mecânica quântica aí era importante, como é o caso da radiação de corpo negro, etc., né, efeito fotoelétrico. E quando eles foram explicar isso, observaram que era necessário primeiro ter a luz de uma forma quântica, ter pacotes de energia na luz. Aí nascem os fótons, né? Então os fótons é uma contribuição importante para o nascimento da mecânica quântica e dá à luz um comportamento dual, dá à luz o comportamento de partícula. E quando isso aconteceu, obviamente a pergunta natural é por que não, né, partículas terão também um comportamento ondulatório e de fato, fazendo essa pergunta e olhando aí sim o espectro atômico, explicando as raias espectrais, foi que se chegou ao fato de que nós podemos sim ter uma descrição ondulatória para as partículas, que constituem átomos ou não. Então, dado que isso é um fato histórico, aí se começou realmente a produzir uma linguagem matemática e umas equações que poderiam descrever adequadamente a natureza quântica da matéria. E nesse aspecto tem início, né, a mecânica quântica. A primeira coisa que é importante saber na mecânica quântica é a equação, além de alguns postulados importantes, alguns resultados importantes que dão origem a determinadas coisas, como é o caso do princípio de incerteza e assim por diante. Quando você vai resolver um problema físico, você tem que saber que tipo de equação, de alguma maneira, governa aquele fenômeno, né? E no caso da mecânica quântica, como nós vamos tratar de mecânica ondulatória, nós temos que lembrar que quando você tem uma condição de contorno, quando você tem alguma condição de contorno e você tem que colocar aqui dentro ondas, tem que haver um ajuste dessas ondas. Não é qualquer onda que cabe em qualquer corda, não é qualquer onda que cabe em qualquer película de bumbo, não é. As ondas, obviamente, como elas são oscilatórias e elas têm que ter vínculos nas condições de contorno, isso faz com que algumas ondas apenas, com algumas configurações espaciais distintas, possa ser encaixado aqui. Quando a gente trabalha na mecânica quântica, como as partículas que têm massa serão tratadas como onda, é a mesma coisa. Dado que você tem, só que ao invés de ter condições de contorno apenas espacial, até aqui chega e tal, não, nós temos condições de energia. As condições de energia são normalmente dados pelo chamado potencial espacial. Então, ou você não tem nenhum potencial, e aí é o caso de uma partícula livre, e aí a mecânica quântica explica muito bem a onda plana para essa partícula livre. Ou você tem um potencial, nesse caso representado aqui por V de R.
E a existência desse potencial no espaço faz com que não seja qualquer onda que se adapte, né, a essas condições de energia que você está impondo através do potencial. E, estudando essas condições, chegou-se à equação, que é a equação mestra para nós na mecânica quântica, que é chamada equação de Schrödinger. E a equação de Schrödinger estabelece, né, em que condições essa onda, que aqui é representado pela letra psi, é uma onda que tem dependência espaço-temporal, ela vai existir. Normalmente a dependência temporal, nós vamos lidar muito com potenciais que não dependem do tempo, e portanto eu já coloquei aqui a equação de Schrödinger sem a dependência temporal, que a gente chama da situação estacionária. E aqui é uma coisa importante, porque o foco, quando você vai utilizar um problema, você conhece o potencial que você está lidando, né? E essa equação, que na verdade é uma equação mostrando que a energia é composta de uma parte que é a parte cinética e de uma parte que é a parte potencial, essa energia, não é? Ela adquire determinados valores. Não é? E quando a gente vai resolver o problema físico representado por esse potencial, nós estamos procurando a função psi e os valores de energia possível. Então isso é resolver quanticamente o problema. Então normalmente se dá o potencial, o potencial já vai implicar em algumas condições de contorno. Se é um potencial confinante, nós teremos os estados ligados, portanto a função de onda, a partícula, essa onda tem que estar ali, não pode estar no infinito. Ou é um potencial repulsivo, e aí nós temos a chamada situação de espalhamento, né? Então a partícula vem, interage e se desloca. E aí nós criamos normalmente na mecânica quântica parâmetros para descrever essa situação, como é o caso do phase shift e assim por diante, para descrever como que foi aquela interação, olhando muito depois da interação ter acontecido. Então, na mecânica quântica, nós temos essa equação mestra, que ela é bem conhecida, não é? Nós não vamos aqui discutir muito ela, porque nós temos que utilizá-la basicamente, mas ela nos dá uma situação extremamente interessante, não é? Essa equação, que é a equação mestra, ela nos impõe uma equação interessante, e a existência de solução dessa equação, que como eu disse, corresponde a se obter uma série de ondas e uma série de energias associadas a cada onda. Então nós dizemos que estamos resolvendo o problema de autovalores e autovetores. Os valores das energias, os vetores são essas funções com dependência espacial, aqui no caso, né, que são estacionárias e que são as formas do sistema físico existir do ponto de vista quântico. Então a solução, a existência da solução dessa equação para um sistema físico significa a existência do sistema físico. Se não tem solução, ou eu não sei resolver, que normalmente é o caso, ou o sistema, com aquele tipo de potencial, com aquele tipo de dependência de interação espacial, não existe, não é? Isso pode acontecer também. Mas, normalmente, o nosso sistema físico, se eu conheço essas funções e eu conheço esses autovalores, em princípio eu devo conhecer todas as propriedades do meu sistema físico. Então nós costumamos dizer que esses estados que eu obtenho, que representam o sistema físico, existe uma interpretação para ele, que nós sabemos, né, que já é conhecida, que a função de onda ao quadrado é a densidade de probabilidade, tudo isso como a gente aprende nos cursos básicos de mecânica quântica, né? Mas é interessante que aqui, quando eu resolvo essa equação, que é a equação mestra aqui para nós, e obtenho as soluções, então eu tenho um domínio sobre o sistema físico, essas soluções são estacionárias, né? E isso é uma coisa importante, que a equação de Schrödinger, ela prevê que todos os seus estados são igualmente prováveis, embora na natureza nós sabemos que o sistema quer ficar no seu estado de mais baixa energia, e a mecânica quântica também explica isso, né? Quando você introduz correções, quando você diz que um sistema físico não existe sozinho, existe ao seu redor o universo, existe um vácuo, mesmo que ele esteja isolado, o espaço é uma condição importante, e aí entram as correções
que introduz uma parte da mecânica quântica, que nós chamamos eletrodinâmica quântica, que muitos pesquisadores famosos, como Feynman, Schwinger, Tomonaga e assim por diante, contribuíram muito. E aí, então, esse aspecto é modificado, os estados previstos pela equação de Schrödinger não são mais igualmente estáveis, e você, então, pode prever que realmente o sistema tem um estado de mais baixa energia que ele prefere estar. Muito bem. Então, normalmente, essa equação é a equação mestra, da mesma maneira que a equação de Newton é a equação mestre para se descobrir o movimento, para se lidar com mecânica, essa é a equação mestra para que a gente possa lidar com a mecânica quântica. Muito bem. Bom, aí, o que a gente aprende lá nos cursos básicos de mecânica quântica é que tudo isso não é suficiente. Na verdade, as partículas aqui podem não ter uma energia tão simples, dado apenas pela variação espacial do potencial, que é o momento. Tem outras correções, são as correções relativísticas, e aí é necessário melhorar um pouco essa equação, introduzindo relatividade, e isso foi feito por Dirac, e nós vamos ver também no nosso curso um pouquinho de correção relativística para entender como que aparecem esses novos efeitos devido à correção relativística. Muito bem, então isso é um pouquinho da história da equação, e o que é importante é que a gente costuma dizer que os autoestados, as funções que descrevem um sistema físico, constituem um sistema completo. E dizer que constitui um sistema completo é mais ou menos dizer que essas funções são tudo que pode acontecer naquele sistema físico. Não é? Elas constituem um sistema completo. Portanto, é tudo que pode acontecer no sistema físico são esses estados. Essas são as únicas possibilidades de nós termos aí onda de matéria encaixada nessa situação física. E, portanto, qualquer outra coisa tem que ser expressa como composição dessas. Então, a gente costuma dizer que esse é um sistema completo, né? E essas funções, elas, na verdade, qualquer fenômeno físico pode ser expresso por esse. Então, como a gente falar que tem uma base de vetores, aqui também é uma base de funções que qualquer outra coisa pode ser expressa através de uma soma dessas bases. Isso é o que a gente aprende na parte da mecânica quântica e normalmente nós costumamos escrever essa parte, essa equação pode ser escrita de outra maneira, né? A gente costuma escrever que H é psi é igual a E psi, onde H, na verdade, é uma operação matemática sobre a função de onda, que é exatamente aquilo que estava na equação. Você pode dar uma olhadinha aqui na equação, tá certo? Então, aqui a gente vê na equação exatamente esse termo, né? Nós vemos um menos H cortado ao quadrado dividido por 2m vezes a segunda, vezes o Laplaciano, mais o potencial. Então, essa operação matemática feita sobre a função deve revelar o valor da energia. Então, é uma outra forma da gente expressar, né, a equação de Schrödinger, a equação de onda, a equação que descreve meu sistema. E temos que lembrar que cada sistema físico é um potencial. E o que a equação está dizendo é que ondas, não é, são capazes de serem encaixadas aí. Psi ao quadrado, nós sabemos, é a densidade de probabilidade. Então, ela vezes a massa me dá a densidade de massa, de distribuição de massa, vezes a carga vai me dar a distribuição provável de carga. Tá certo? Essa é uma interpretação importante da mecânica quântica, porque dado que eu tenho aí a equação que me fornece a onda, eu tenho que saber interpretar, eu tenho que saber tirar propriedades dessa onda. Então, essa interpretação de que psi quadrado, a onda que sai dessas equações, é a densidade de probabilidade do sistema, me permite estudar a distribuição de carga, distribuição de massa, e aonde a partícula vai estar, onde não vai estar, e assim por diante. Tá certo? Então, isso é o que eu quero falar como um resumo geral dessa mecânica quântica, que nós vamos utilizar, tá certo? E agora eu vou dar início a outras
a outros conceitos que nós vamos utilizar aqui, não é verdade? E que são importantes também. Bem, deixa eu dizer para vocês que, embora eu tenha infinitos sistemas físicos, cada um pode ser realmente modelado por um potencial, na maioria das vezes, né? Às vezes eu não sei qual é o potencial, mas ele deveria ser, porque o sistema físico existe, eu poderia ser capaz de montar a equação. Dado que eu tenho infinitas possibilidades, eu não sei resolver infinitas possibilidades. Então, normalmente, aquilo que eu sei resolver com essa equação que eu apresentei para vocês, que é a equação básica da mecânica quântica, é um número muito restrito de possibilidades. Eu sei resolver alguns casos, não sei resolver todos os casos. E isso então cria um problema, porque na maioria das vezes eu resolvo, por exemplo, em física atômica, eu vou resolver o átomo de um elétron. Quando eu for resolver o átomo de 2 elétrons, eu já barro em problemas, eu não sei expressar a solução de uma forma analítica bonita. Eu sei resolver o oscilador harmônico, mas eu não sei resolver um oscilador harmônico que tem uma pequena anharmonicidade do tipo x ao cubo, ou qualquer raiz quadrada de x, ou qualquer coisa. Tá certo? E aí, o que eu faço? Morro? Não. O que os físicos fizeram, os matemáticos, é desenvolver uma metodologia que, embora eu não saiba exatamente a solução do problema, eu sempre sei algo que é bem próximo daquilo. E se eu sei, então eu posso aproximar, não é? Isso é o que eu vou fazer a maior parte das vezes, porque a gente não sabe a solução de tudo. Aí nós usamos os chamados métodos aproximativos, tá certo? Os métodos aproximativos constituem uma parte importantíssima da mecânica quântica e é por isso que eu escolhi utilizar esses métodos para fazer uma revisão. Então nós vamos fazer uma revisão dos chamados métodos perturbativos ou métodos aproximativos. A ideia toda é o seguinte: vamos supor que eu tenho um sistema físico representado por um potencial que leva a essa newtoniana, não é? Então esse é o sistema físico que eu tenho interesse. Eu tenho interesse nesse sistema físico. E obviamente esse sistema físico existe. Então deve existir uma solução. Então deve existir um conjunto de funções, que eu vou chamar aqui de psi de n, que realmente obedecem a essa equação. Não é? Se eu for capaz de resolver essa equação, que é a equação de Schrödinger para esse sistema, eu estarei realmente obtendo, não é? Se eu fizer isso, eu estarei realmente obtendo a solução do sistema. Então, existe de fato, porque se o sistema físico existe, é porque existem essas funções. Então, existe esse conjunto de funções e conjunto de valores que realmente satisfazem e representam, de alguma maneira, esse sistema físico, como a gente vai ver, não é? Só que eu não sei calcular. Essa parte aqui dessa sentença, né? Eu não sei calcular, ou não sabemos calcular, é extremamente importante. Eu não sei calcular. E aí? E aí que para estudar esse sistema, que ele existe, e eu não sei exatamente como é, não sei nem escrever a newtoniana adequada dele, ou se sei escrever a newtoniana adequada, não sei a solução, nós podemos dizer, olha, esse sistema físico aqui representado pela newtoniana H, eu não sei resolver, mas eu sei que ele não está muito distante de um outro sistema físico, que eu vou chamar de H0, que eu sei resolver. Esse H0 eu sei resolver e sei o conjunto de funções, que eu vou chamar de psi n0 e en0, que são um conjunto de soluções desse sistema físico que eu sei resolver. Normalmente vai aparecer o n aí porque é uma sequência de estados, né? Eles são determinados por números quânticos, isso está nos nossos cursos básicos de mecânica quântica, e que aqui é um n genérico aqui, só para mostrar que às vezes não é único, né? Tem sistemas físicos que só tem uma solução, mas a maioria deles não. Então, a situação física é muito clara. O que acontece é que eu não sei a solução de H, mas sei a solução de um H0 que não é muito distante de H. E eu quero usar o que eu sei
para tentar chegar o mais próximo naquilo que eu preciso saber, mas que eu não sei. E aí então entram os métodos aproximativos. Os métodos aproximativos vão tentar determinar os estados que eu não sei através de uma aproximação dos estados que eu sei. E eu tenho vários tipos de método que permitem fazer isso, né? E isso eu só consigo trabalhar com esses métodos graças à estrutura matemática da mecânica quântica. Então eu tenho basicamente dois tipos de métodos que nós vamos usar. O chamado método perturbativo é um método que ele parte do princípio que a newtoniana que eu preciso estudar, ela difere daquela que eu sei por uma quantidade muito pequena. Aqui lambda é um parâmetro, pode ser muitas coisas, mas é alguma grandeza que dá o senso de pequenez para esse termo aqui. Então, o sistema que eu quero estudar difere daquele que eu sei a solução por uma quantidade. Essa quantidade eu tenho que saber se eu quiser realmente utilizar métodos e tentar adivinhar, ou tentar obter, né? Aqui não é adivinhar não, e tentar obter uma solução que é mais próxima possível para o problema que eu não sei. Essa quantidade que difere, né? Que é a diferença entre os dois sistemas, ela pode ser independente do tempo ou pode ser dependente do tempo. Tá certo? Então eu posso ter um átomo na presença da luz, vai ser um campo com dependência temporal. Pequeno, óbvio. Porque se o campo de luz for muito intenso, às vezes até o potencial que mantém o elétron no núcleo é que vai ser perturbação. Ou não, eu posso ter uma situação estática, onde difere, como é o caso do oscilador harmônico, com uma pequena anamonicidade, seja uma harmonicidade do tipo potência, ou seja uma anamonicidade qualquer, que difere um pouquinho. Imagina que eu tenho um oscilador harmônico e ele dá uma pequena torcida ou alguma coisa assim. Então, eu vou ter aqui um parâmetro de pequenez que eu vou poder resolver. Esse é o chamado método da perturbação, ou teoria de perturbações, ou método perturbativo. Existe um outro método que nós estamos interessados, que é o chamado método variacional. Novamente, devido à estrutura da mecânica quântica, eu posso mostrar que há determinadas operações matemáticas que se faz, e a newtoniana tem certas propriedades, que quando eu vou lá e calculo energia, mesmo utilizando algo errado, as coisas sempre dão um desbalance para um determinado lado. Então eu aprendo que quanto mais eu me aproximar da solução, para chegar ao máximo possível próximo do valor verdadeiro. Se eu sei como essa estrutura, se eu sei como que determinadas quantidades se aproximam do valor verdadeiro daquele sistema físico, então eu vou lá e uso ferramentas matemáticas para que obter o mínimo possível, para obter a coisa mais próxima possível. E aí eu uso dois argumentos. Ou eu uso um parâmetro, então eu crio um parâmetro e falo, bom, eu vou botar um parâmetro aqui no meu problema e vou minimizar o valor com esse parâmetro. Ou eu não ponho um parâmetro, mas uso um funcional. Eu falo, olha, eu vou tentar adivinhar a melhor, eu vou variar funções e tentar ficar com aquela que melhor se aproxima da minha solução. Esse é o método variacional. Esses dois métodos, tanto a teoria de perturbação quanto o método variacional, são os métodos que mais se usa em mecânica quântica e principalmente em física atômica. Então nós vamos fazer agora uma pequena revisão sobre esses métodos. Deixa eu começar com um método que chama-se método das teorias das perturbações independentes do tempo. Então é um método de perturbação independente do tempo. E esse método chama-se método de Rayleigh-Schrödinger. Então, esse é o nome do método. E eu vou explicar para vocês. Todo mundo já entendeu como é a cara, né, das aproximações. Então vamos imaginar que eu tenho um sistema físico aqui representado por uma newtoniana que eu estou chamando de H. E o problema que eu conheço, como a gente já falou lá, é o H0. E o H difere de H0 por uma quantidade pequena. E, na verdade, a solução de H está aqui. Ó. A solução é sem ter o sobreíndice zero. Então, eu tenho aí
esse sistema que eu vou resolver. Obviamente que eu tenho que ter um parâmetro, eu falei para vocês que esse parâmetro lambda é importante. Se lambda for zero, o sistema físico que eu tenho, ele colapsa no sistema físico que eu conheço. Então, se lambda vai a zero, obviamente, H fica igual a H0. E, portanto, a solução psi tem que ser igual à solução psi0. E a solução E, o valor da energia, tem que ser igual ao valor zero. Então, lambda é um parâmetro, ele é pequeno, mas não é zero aqui. De tal maneira que eu posso fazer esse limite, tá certo? Então, esses limites são condições importantes, porque a aproximação que eu vou fazer, quando eu fizer lambda indo a zero, isso tem que acontecer. A função psi_n tem que colapsar na função psi_n0. O valor En tem que colapsar no valor n0. Tá certo? Portanto, psi_n e En deve depender de lambda, porque entende? Quando eu faço a zero, ela tem que colapsar para aquele valor. Então, lambda vai ser um parâmetro que está constantemente dentro da função. Quando eu tenho uma função que depende de um parâmetro, a coisa mais fácil de se fazer é falar, bom, vamos expandir em potências desse parâmetro. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dizer que a função que eu estou procurando, psi de n, e o valor e o alto valor da energia En dependem do parâmetro lambda, que é o nosso parâmetro aqui de comparação, através de uma potência, de tal maneira que se lambda for a zero, psi vai a n0. E se lambda vai a zero, En vai a n0, porque todo esse termo aqui zero. E o coeficiente de cada termo desse de potência é uma correção. São valores que eu tenho que determinar, porque o lambda eu conheço, ele está lá no meu problema. Se eu sou capaz de determinar esse psi_n1, psi_n2 e assim vai, n1, n2 e assim vai, eu sou capaz de reconstruir a minha função total e a minha energia total do sistema físico que eu estou resolvendo, que eu estou procurando a solução. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos imaginar que eles sejam dessa forma. Nós temos a equação que essa função deve obedecer, que é, obviamente, a equação de Schrödinger para esse sistema físico em questão. Tá certo? Então agora, se eu substituir essas funções aqui, eu terei uma função, não é isso? Que vai, obviamente, relacionar as funções que eu não sei. Quem que eu não sei aqui? Isso aqui eu sei. Isso eu não sei. Isso eu não sei e não saberia nenhuma outra dela. Então, esses são meus targets para determinar. Eu tenho que determinar essas funções que, na verdade, corrigem a função conhecida para chegar o mais próximo possível da função desconhecida. Então, eu vou pegar a equação básica e vou substituir. Lembre-se que H é H0 mais lambda psi, mais lambda V, desculpa. Então, eu tenho aqui H, que é H0 mais lambda V, vezes a função. A função agora está sendo expressa por uma série em lambda, como eu já expliquei por que isso é bom fazer dessa maneira. Então eu tenho aqui psi_n0 mais lambda psi_n1 mais lambda 2 psi_n2. Note-se que o sobreíndice aqui das funções é exatamente a correção da ordem da função em lambda. Não é? Quando eu souber psi_n1, significa que eu sou capaz de escrever até a ordem lambda qual é o valor da função psi. N. Mesma coisa para a energia. Ó. N1 é a correção de ordem lambda da energia N0. Muito bem. Então, a equação diz que H psi_n é En psi. Então, no lugar do En, eu tenho que colocar de novo essa série. Então, aqui está a função e aqui está a energia. Quem que eu não sei? Já disse lá em cima quem que eu não sei. Eu não sei o psi_n1, psi_n2, n1, n2 e assim vai. Mas H vezes psi_n, que é essa série, é igual a E vezes psi_n, que é essas duas séries. Quando eu multiplicar, obviamente que isso aqui é uma operação matemática sobre cada uma dessas funções. H0 sobre psi_n0 dá E0. H0 sobre psi_n1 não sei o que dá. É uma
uma operação matemática. Lembre-se, como eu expliquei anteriormente, né? E eu não sei, então, mas eu posso ir fazendo todas essas operações matemáticas, e aí eu vou ter do lado esquerdo uma série em lambda e do lado direito uma outra série em lambda. Porque a hora que eu multiplicar aqui eu tenho n0 vezes πn0. Aí eu tenho n0 vezes lambda πn1, que é a primeira ordem lambda. Do lado de cá também vai ter primeira ordem e segunda ordem. Então eu tenho o quê? Uma equação que iguala dois polinômios em lambda. E quando eu igualo dois polinômios em lambda, para que aquilo seja válido para qualquer lambda, mesmo que seja pequenininho, né? Cada termo tem que ser igual. Então os termos de mesma ordem tem que ser igual. A gente sabe disso quando a gente resolve equações polinomiais, não é verdade? Então eu estou transformando o meu problema, a minha equação de onda, numa equação polinomial, e aí eu vou igualar, na verdade, os termos de lambda. Então o procedimento matemático é simplesmente igualar. Vamos igualar os termos em lambda. Essa é uma conta fácil de fazer, tá certo? E quando eu fizer essa conta, eu vou obter, para cada ordem de lambda, eu vou obter uma equação. Então aqui tem muitas equações. Tem várias equações dependendo de quantos termos eu mantenho aqui nas minhas expansões, tanto na função πn quanto no en. Aqui, ó, você já vê que em ordem 0 vai ter h0 πn0 igual a n0 πn0, que é uma verdade, é o sistema que eu conheço. Tá bom? Então, o conjunto de equações que nós vamos obter está aqui. A primeira equação é a ordem 0 em lambda. A segunda equação já é a ordem 1 em lambda, porque você vê, ó, vai aparecer h0 vezes πn1 mais v πn0. Quem que eu conheço aqui? Isso eu conheço, isso eu conheço. Aqui eu conheço tudo. Aqui eu conheço esse cara, aqui eu conheço esse cara e não conheço mais ninguém. E aí vai, não é verdade? Então esse conjunto aqui representa um conjunto de equações que eu tenho que resolver se eu quiser obter, não é? Se eu quiser obter essas funções πn1, πn2, en1, en2 e assim por diante, se eu quiser obter todos os termos da série. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos considerar isso e vamos, utilizando um método de aproximações sucessivas, ou de passos sucessivos, na verdade, não seria aproximações. Nós vamos tentar obter os termos que nós temos. Porque, em geral, ó, esse cara eu conheço. Ó, né? Deixa eu grifar aqui. Ó. Aqui eu conheço todo mundo. Muito bem. Então, a primeira equação, ela me dá todo mundo que eu já conheço. Ela é a equação em ordem 0. É um sistema físico que supostamente eu sei resolver. Aí eu venho na de baixo, eu sei esse cara, sei esse πn0, sei o en0, só não sei o πn1 e o en1. Então ela vira como se fosse uma equação de Schrödinger agora nova, onde a função de onda a ser determinada é o πn1 e o valor a ser determinado é o en1. Então a solução dessa equação vai permitir obter essa grandeza. E aí vai. Se eu conheço o πn1 da equação anterior, eu venho aqui agora, se eu resolver essa, resolvo essa, aí aqui eu vou grifar todo mundo que eu já conheceria até esse ponto. Falta agora determinar o πn2 e o en2. Entendeu? Então, por passos sucessivos, a equação anterior me dá soluções que eu injeto na posterior e vou caminhando. E aí eu vou obtendo todas as ordens. Esse é o chamado método perturbativo, ou método de Rayleigh-Schrödinger. Muito bem, então vamos resolver o problema. Vamos imaginar inicialmente um sistema que não é degenerado. O sistema que não é degenerado é aquele que, para cada valor de En, tem uma função πn. O que é degenerado, você pode ter vários valores de πn, várias funções, com o mesmo valor de energia En. Tá certo? Isso que a gente aprende lá, né, no colegial. Sistema não degenerado, eu tenho para cada En uma única função πn. O sistema que é degenerado,
eu tenho para uma determinada energia muitos possíveis psi-n. Vários aqui. Esse é o sistema degenerado. Nós vamos imaginar inicialmente que nós temos um sistema não degenerado. Então vamos começar com o sistema não degenerado, que está aqui. Então o sistema é não degenerado, portanto, para cada energia EN, tem uma única função psi-n. Bom, então, próximo passo é dizer assim, bem, então, tudo bem, o sistema é não degenerado, eu posso escrever a função psi-n1, que é uma função, como soma de todas as funções psi-n0 seria, com um coeficiente aqui que eu não sei quem é. Então eu posso construir a função psi-n que eu não sei como uma soma das funções que eu sei. Isso é permitido por aquilo que eu falei, que o sistema, a solução de H0 é um sistema completo, tá certo? Então eu posso de fato escrever qualquer função como uma soma delas. Então eu faço isso e agora volto à equação 2, que é essa equação aqui, e substituo no lugar do psi-n, eu coloco essa soma. Então, quando eu faço isso, eu tenho essa nova equação. A equação 2 se transforma nessa nova equação. Então, nesses lugares que eu estou grifando aqui, é onde tinha psi. Se você olhar lá em cima, é onde tinha psi-n1. Tá certo? Só que quando eu faço isso, obviamente, o H0 vai agir sobre um conjunto de funções que eu já sei. O H0 agindo em psiK0 é EK0, porque essa é a solução de ordem zero. Então eu consigo daqui dar um passo importante, porque eu sei como que essas funções agem. Normalmente, isso aqui também representa um conjunto de equações muito grande, porque é uma somatória para os dois lados, né? A gente, em geral, gosta de projetar quando a gente tem isso. É que nem quando você tem um monte de vetor, você projeta tudo em X ou projeta tudo em Y, que é muito mais fácil olhar a soma. Quando eu multiplico escalarmente essa equação por psi-n0, é como projetar todo mundo em psi-n0. Então eu multiplico escalarmente. Eu sei que psi-n com psi-k é um delta de nk. Porque, lembra, é um sistema completo, são funções ortogonais, a gente aprende isso também desde o comecinho. Então, essa equação aqui fica basicamente, quando eu multiplico escalarmente por psi-n, ela colapsa, aqui vai dar um delta, tá certo? Todos os termos que n é diferente de k desaparece, e o resultado disso é que o único termo que sobrevive, porque aqui, ó, esse cara aqui é 1, esse cara cancela com esse, tá vendo? É o mesmo termo praticamente. E o que resta é, agora, do lado de cá esse termo e do lado de cá o EN1. Portanto, essa projeção dessa equação já me revela qual é a correção de ordem 1 da energia. Então a gente diz que é a correção de primeira ordem em lambda. Então a gente, em geral, fala correção de primeira ordem. Então você vê uma coisa importantíssima. Se eu sei o potencial do meu novo sistema físico, que difere do meu sistema conhecido, porque lambda, lembra, lambda V é o quanto é a diferença. Então, se eu sei V, eu sei o quanto que o meu potencial conhecido difere do meu desconhecido, eu já sou capaz de calcular, só conhecendo os estados conhecidos, a primeira correção em energia. Porque o V representa a perturbação no sistema. Eu tinha um sistema físico, lembra? Eu tinha um sistema físico H0, que eu conhecia, e agora eu estou lidando com um novo sistema físico, que ele é próximo de H0 e só difere de H0 por esse termo. Conhecendo esse potencial, eu descobri que a energia de primeira ordem, ela é exatamente o psi-n0 V psi-n0.
Mas quem que é esse termo aqui? Isso aqui é uma função matemática, isso aqui é uma operação matemática. O meu sistema físico é interessante porque existe uma interpretação física para a correção de primeira ordem. Qual é essa interpretação? A primeira ordem é o quanto a minha perturbação, agindo no sistema que eu conheço, ainda tem cara do sistema que eu conheço. Porque se o potencial agindo nesse estado produz algo totalmente ortogonal a esse, isso dá zero. Tá certo? Então a correção de primeira ordem é o seguinte: o quanto que a minha perturbação agindo no sistema, tá certo? Ainda preserva as características do sistema. Essa é a teoria, essa é a correção de primeira ordem no potencial. É isso que ela significa fisicamente. Porque nós temos que olhar esse elemento de matriz, que a gente chama, né? Porque isso aqui é uma operação matemática. O que é essa operação aqui? Né? Todo mundo sabe que quando eu faço isso, eu estou fazendo a integral de psi n0 estrela v psi n0 d 3x. Isso é o que representa essa operação aqui, que é o produto escalar que nós fizemos, que é um fato que a gente aprende aí nos elementos de mecânica quântica, certo? Então, isso aqui representa essa integral. E essa integral não vai ser zero quando o potencial agindo nesse estado ainda lembra um pouco, ainda tem parte do que é o psi n0. Porque se o potencial agindo nisso aqui só produz os outros estados, coisas parecidas com os outros estados de H0, a correção de primeira ordem desaparece e dá zero. Eu agora vou na equação, volto para a equação 1, né, lá de cima, e vou determinar quem é o psi n1. E o psi n1, né, basta voltar àquela equação, substituir no lugar do en1 o valor que eu acabei de encontrar, tá certo? Multiplicar escalarmente, que significa fazer essa integral aqui, tá certo? Multiplicar escalarmente por psi m0, então agora aqui tem psi m0 v psi n0. Esse elemento aqui, essa integral aqui, ela mostra o seguinte: quando V agir sobre esse estado aqui, psi n0, ele vai dar característica dos demais psi m0s, soluções do H0. E quanto isso for importante é que vai determinar os coeficientes da expansão. Óbvio, porque eu expandi em funções de H0. O primeiro coeficiente vai ser o quanto o estado parece com o primeiro estado, e aí vai. Comecei num estado psi n, o quanto ele parece com psi n-1 vai ser relacionado com o coeficiente Cn mais 1, ou Cn-1, e aí vai por diante. Então, quando eu faço isso, aí a álgebra é fácil de fazer daquelas equações, eu obtenho o primeiro coeficiente. E o primeiro coeficiente é basicamente o elemento de matriz entre o estado que eu estou interessado, que é o N, não é? Computado com o M. Está aqui, ó. Esse coeficiente que aparece lá atrás nas expansões, que nós temos que determinar agora, tá certo? Porque eu escrevi aquela função psi n1 como uma soma dos estados do H0. Cada coeficiente dessa soma é o quanto a perturbação faz um determinado estado psi n parecer com os demais. Por isso que esse elemento de matriz, ele representa isso. Ele não vai ser zero quando a ação do potencial sobre esse estado psi k0 tiver um pouquinho de lembrança do psi m, zero. Quanto maior essa lembrança, maior é esse elemento de matriz. Normalizado pela diferença dos estados, ampliado pela diferença dos estados. Quando essa diferença de estado é pequenininha, obviamente eles vão parecer muito. Então isso é ampliado por esse denominador. Com isso, eu construo a primeira correção na função, né, utilizando praticamente, porque agora eu tenho o secas. Se eu tenho o secas, eu sei que a minha nova função, a correção de primeira ordem na função de onda, significa que a função de onda do sistema vai ser o psi n0 mais lambda psi n1. E o psi n1 é dado por essa soma de funções, que envolve todos menos o n. Tá certo? Porque o n já está naturalmente lá.
O πn é, na verdade, o πn0 mais lambda πn1. E o En é igual a En0 mais lambda En1. Então eu consegui já ter um valor, né? Já ter uma função e um valor de energia para o sistema que eu não conheço, a partir de todas as funções que eu conheço, porque eu usei como referência aqui um sistema físico representado por H0, que é um sistema que supostamente eu conheço. A metodologia você já entendeu de calcular as funções para o método aproximativo, para o método perturbativo. Agora eu vou lá, faço o mesmo para o πn2, substituo nas equações e consigo calcular a segunda correção na energia. Da mesma maneira que a primeira correção na energia era o quanto o estado N da Newtoniana H0 contribui para a energia, agora a segunda correção é quanto os demais estados contribuem para a energia, porque depende desse elemento de matriz, que entra o K e o N, mais K diferente de N. Lá no outro era NN só, né? Então, eu consigo calcular a segunda ordem de teoria de perturbação e daí por diante, se eu usar a mesma metodologia, agora eu calculo, o próximo passo aqui seria calcular o πn2, tá certo? Com N2, πn2 eu vou lá, obtenho o πn3 e o En3 e assim por diante, eu tenho basicamente quase todos os elementos da série perturbativa que eu estou lidando. Tá? Então aqui seria o En3, que eu posso calcular e ele vai ter uma expressão desse tipo aqui, que sai da equação, dá para tentar enxergar um pouquinho fisicamente o que significa cada termo, mas a lógica, a metodologia do uso da teoria de perturbação você já entendeu e você pode então calcular e reconstruir o seu sistema, a energia do seu sistema. Nós tratamos desse sistema, que é um sistema não degenerado. Agora nós temos que considerar aqui um sistema físico que é degenerado. Quando o sistema físico é degenerado, então eu não posso dizer que um estado πn ele é representado por uma única função. Mesmo esse πn que eu estou interessado em calcular, ele já é uma soma de funções, porque ele é degenerado. Então eu tenho que levar isso em conta. Ele já é uma soma de funções. E aí a metodologia é praticamente a mesma, né? Levando em conta que o πn agora não é uma única função, mas uma soma de funções. E esses coeficientes aqui, quando ele é degenerado, eu posso conhecer ou não. Normalmente eu conheço, porque eu devo conhecer qual é o meu sistema inicial, o sistema que eu começo, tá certo? E, obviamente, eu faço a mesma coisa, o πn1 vai ser uma soma de todos os πnk, tá certo? Todos, né? Todos aqui, todos. Cada um que está aqui dentro entra aqui. Lembra que eu passei de psi para φ. Então, φ são as componentes que compõem o estado πn0. Então, isso aqui é o meu sistema H0. Lembra, isso aqui é o meu sistema H0, é o sistema que eu conheço. Tá certo? E cada estado aqui é uma soma de estados que aqui estão representando por funções de ondas por φ. Todas essas funções de onda φ criam um sistema completo. Então o meu πn1 agora vai ser uma soma de todas elas. Por isso que eu coloquei aqui, todos. São todos que compõem cada estado. E aí pronto. Fazendo isso, eu volto na equação, né? Mas agora eu tenho que tomar o cuidado que mais do que um φ, né, representa a mesma energia. Mas substituindo naquelas equações, eu sou capaz de fazer essa álgebra, que é uma álgebra não é muito difícil, né? Você substitui na equação e obtém um sistema. Você observa aqui que isso aqui é uma somatória para todo lado, e essa equação aqui, na verdade, com essa somatória, representa um sistema de equações. Isso aqui representa um sistema de equações. Normalmente essa somatória aparece com isso, porque ela tem um vínculo, né? E o vínculo está dado aqui, né? O vínculo é dado pela soma, pelas funções que representam um determinado estado. Então aqui eu tenho o vínculo. Porque não é qualquer φ
que forma essa função. Existe um conjunto de φ que forma essa função. E isso está dado por esse vínculo. Então, levando tudo isso em conta, né, esse sistema de equações está representado por porque aqui basta eu ir multiplicando escalarmente por um por outro e chego aqui nessa equação, que é uma equação que envolve os φ. E agora, supostamente, eu sei os φ. O sistema é degenerado, né? Cada conjunto de φ representa uma energia EN0. A solução desse sistema de equações, né, para cada... na verdade, deixa eu lembrar aqui que para cada πm0, que é solução de H0, né? Lembra que agora a solução de H0, né, se a gente olhar aqui, H0 tem como solução um conjunto de πm0, um conjunto grande. Para cada uma dessas, nessa soma aqui com o vínculo, dá uma equação. Então você tem um conjunto de equações e, obviamente, isso aqui tem que ter solução, e para ter solução, você, em geral, tem esse sistema de equações, você impõe que o determinante do sistema de equações tem que ser zero para ter solução. E é assim que a gente resolve para obter quem vai ser a correção de primeira ordem aqui dentro. Tá, isso aqui é um sistema de equações. O N vai aparecer, tem um delta de NK aqui, o que mostra que você vai ter ali contribuição quando o N for igual a... o Q for igual a N, né? Esse delta de NK que aparece aqui, ele representa isso. Tá? E o que acontece quando a gente vai lá e vai buscar a solução desse sistema de equações? A gente é capaz de identificar que a solução, né, ela existe quando esse determinante é zero. E esse determinante é zero me dá condições para determinar o EN. E aqui, como é um determinante, você vê, ele vai aparecer na diagonal, né? Então você tem aqui os elementos de matrizes e esse vai aparecer na diagonal, essas energias. Quando você resolver esse determinante, você pode ter um conjunto. Então imagine que eu estou lidando com um estado que tem uma degenerescência. Então eu tenho lá, vamos supor, 5 estados que compõem o meu estado psi1, 0. Então eu tenho 5 estados. Ele é degenerado. Todos esses estados, tá certo? Que é o φ1, o φ2, o φ3, o φ4 e o φ5, todos eles têm a mesma energia E1, 0. Quando eu boto a perturbação, que eu vou resolver essa equação como está mostrada aqui, né, eu vou, na verdade, estar obtendo 5 possíveis valores de energia. Então, quando a perturbação age, quando você coloca a perturbação nesse sistema H0, ele vai produzir, quem sabe, um EN1, 1, EN1, 2 e assim por diante. Para cada um desses estados, a perturbação pode agir de forma diferente e levar uma energia diferente, o que é mais ou menos razoável, né? Porque dependendo da forma espacial dessa perturbação, ela não tem que agir igualmente em todos os estados quânticos. Cada estado pode se acoplar mais ou menos com esse potencial. Isso é da natureza ondulatória, isso é da mecânica quântica. Portanto, cada estado desse pode agora ter uma correção diferente. Essa é a peculiaridade do sistema degenerado que é importante salientar aqui. Que uma perturbação pode levantar a degenerescência. Estados que tinham a mesma energia no sistema físico, quando eu adiciono um nada de nadinha, eles podem passar a não ser mais degenerados. Quando isso acontece, a gente diz que levantou a degenerescência. Levantou a degenerescência. Eles eram degenerados inicialmente, todos eles tinham a mesma energia, mas a presença dessa perturbação, mesmo que pequena, fez com que cada um agora se comportasse de forma diferente. Isso vai aparecer muito no átomo, porque determinados estados, eles
diferem por pequenas peculiaridades da projeção do momento angular, e quando acontece uma perturbação, um campo, pequeno campo elétrico, alguma coisa externa, cada um se comporta diferentemente. O que é mais ou menos esperado, porque isso aqui, cada estado desse, vai representar uma distribuição de carga ou uma distribuição de massa. Dependendo de como é a forma dessa perturbação, ela vai mexer diferentemente com cada um desses estados. E é por isso que, em muitos casos, a perturbação pequena levanta a degenerescência do estado. E isso é um resultado importante que sai das nossas equações, né? E eu gostaria de salientar que, de fato, isso aqui mostra que cada estado que compõe um estado degenerado pode se comportar diferentemente na presença de uma pequena perturbação, e isso representa levantar, né? Um levantamento da degenerescência, ou seja, a degenerescência deixa de existir, né? Não existe mais, por causa que essa perturbação age diferentemente e distinguiu as diversas componentes do estado originalmente, na newtoniana H0, no sistema físico representado por H0, igual. Muito bem. Esse é o contexto geral da teoria de perturbação independente do tempo. E nós vamos usar muito. E vamos fazer algumas atividades. Agora vem uma outra face, que é a teoria de perturbação dependente do tempo. Tá certo? Imagine que o lambda agora depende do tempo. Eu vou substituir aqui por a galinha. Só para diferenciar, nós vamos usar V quando não depende do tempo e vamos usar a galinha. Então agora, quando isso depende do tempo, o que acontece? Eu posso ter um estado, eu tenho um sistema num estado, mas como essa perturbação depende do tempo, a solução vai depender do tempo. Então, num determinado instante, aquele estado pode se parecer com o outro, mas no outro pode parecer com outro. Então, existe uma variação temporal, uma dinâmica temporal na evolução dos estados quânticos do sistema, quando a hamiltoniana depende do tempo. Então, é isso que nós vamos agora tratar. Nós vamos pegar essa teoria de perturbação com a perturbação dependendo do tempo e fazer um tratamento. Nós não vamos fazer um tratamento muito extensivo, porque afinal isso é uma revisão, mas vamos mostrar qual é o procedimento. Tá? Essa evolução dos estados com o tempo, normalmente, principalmente em física atômica, um estado, essa evolução faz com que um estado possa evoluir para ser outro. Então, essa evolução dinâmica, devido à dependência temporal da perturbação, cria o que nós chamamos de transições atômicas. Então, vai ser, quando a gente tiver um átomo, nós vamos ter estados, né? E a presença de coisas que variam no tempo pode levar o sistema, quando aquilo acaba, o sistema está em outro estado. Porque há essa evolução dinâmica devido à dependência temporal da interação da perturbação. Então vamos agora fazer a mesma coisa, só que lembrando você lá dos primórdios, né, dos entendimentos da mecânica quântica, a equação que nós vamos considerar agora, ela tem a cara um pouquinho diferente. Quando eu envolvo o tempo, a solução a equação é IH cortado ddt da função de onda é H0 vezes a função de onda. Essa é a equação do sistema que, em princípio, a gente conhece, tá certo? E nós queremos agora, nós colocamos uma perturbação diferente do tempo. E o que essa perturbação vai fazer é misturar esses estados. Então eu vou escrever que o estado, na verdade, é uma mistura de estados. Isso aqui você deve lembrar que cada estado evolui temporalmente com uma fase que depende da energia. Aqui é a energia EK0, tá certo? Um coeficiente CK0. Em princípio, se eu determinar os coeficientes CK0, eu estou determinando a solução do problema, porque o resto eu conheço. Então, a partir de um sistema físico, agora aqui a filosofia é um pouquinho diferente. Deixa eu explicar, senão você não vai entender. Tá certo? Então, a filosofia agora é o seguinte, eu tenho um sistema físico que é H0, esse sistema físico está submetido a uma perturbação que depende no tempo, e o que acontece é que a minha solução agora, ela varia no tempo,
E ela pode ser qualquer um dos estados desse sistema aqui, porque o estado é completo. Então, o que eu tenho, na verdade, é que a solução do meu problema, ela é uma soma com determinados coeficientes que dependem no tempo, vezes a função de cada estado desse, vezes a evolução da fase aqui, né? Tá certo? Botei I aqui meio infeliz, mas... Então, agora esses coeficientes que dependem do tempo, inclusive, vão dizer como é a evolução. Então, a perturbação dependendo do tempo, ela não pega o sistema e modifica para outro e acabou. Ela vai evoluindo no tempo. Se você deixar mais tempo, às vezes ela volta ao que era e vai. Tá certo? Essa é uma coisa extremamente interessante dos sistemas quânticos, correto? Essa evolução temporal indo de um estado possível para outro estado possível. Nós podemos escrever a solução dessa forma, porque agora o que a perturbação vai fazer é misturar esses estados. Misturar com uma dependência temporal. E agora eu pego essa solução, enfio na equação. Então tenho essa equação aqui e eu tenho que resolver essa equação. Tá certo? Essa é a equação do sistema perturbado. E a solução para essa equação do sistema perturbado, como eu falei para vocês aqui, ela é uma soma das soluções do sistema não perturbado. Tá certo? Aqui eu havia colocado aqui essa equação, isso aqui é a condição inicial, tá bom? É um estado inicial. Normalmente nós podemos começar com um psicar qualquer, mas pode ser uma soma deles também. Essa aqui é a situação inicial. Em t igual a zero, onde eu estou assumindo que a perturbação desaparece. Ela começou em t igual a zero. E aí então vem essa equação agora, que é quem nós vamos resolver. E nós já dissemos que a solução dessa equação é uma soma dos estados, como está aqui. E o que eu tenho que calcular são os CKs, porque eles ao quadrado me dão a probabilidade daquele instante de tempo o sistema ser encontrado num determinado estado psicar da minha Hamiltoniana. Aquela equação que eu acabei de escrever, ela na verdade é a variação temporal das funções, representarão variações temporais dos coeficientes agora. Então, aquela equação vai evoluir para uma equação, conjunto de equações, que nada mais é do que a evolução temporal dos coeficientes. Então, cada coeficiente desse evolui temporalmente segundo essa equação, onde aqui nós adotamos, porque o procedimento é o mesmo, tem que multiplicar de um lado e por outro, escalarmente as funções, onde esse HBK é, na verdade, o chamado elemento de matriz da perturbação, que depende do tempo, entre os estados B e K. Aqui, ó, você tem que, como eu já salientei algumas vezes, um elemento de matriz dessa forma representa, esses estados são ortogonais entre si, tá? Se eu escrever aqui do lado, ó, isso aqui, ó, psi B0, psi K0 é zero. Eles são ortogonais. O que acontece é que a perturbação, agindo num estado, faz com que ele se pareça com o outro. Então aí está o interessante, que a perturbação, que é dependendo do tempo, ela modifica os estados para que eles se pareçam com os outros. E é nisso que constitui a transição de um estado para outro. Qualquer sistema físico, quando eu imponho nele alguma modificação, de tal maneira que essa função de onda vai ser deformada e ele parece com outro, então ele é o outro. Porque ele só pode ser algum daqueles estados. Quando essa ação da energia leva um estado que tem uma certa distribuição espacial, representado por uma função de onda, psi K0, para um outro, aí acontece a transição. Quando isso é muito, a probabilidade de acontecer a transição é alta. Quando é pouco, mexe um pouquinho, a probabilidade de acontecer a transição é baixa. Então, esse elemento de matriz é essencial que você entenda. Toda vez que olhe um elemento de matriz, entenda que isso significa que esse termo de interação está acoplando esses estados, né? E o que ele está fazendo fisicamente é isso. É tentando fazer esse estado aqui, que não tem nada a ver com esse, mas devido a essa coisa ele vai parecer um pouco sim. E esse elemento de matriz mostra isso. O quanto isso é capaz de transformar esse estado naquele outro. E aqui, ômega BK
é a notação que a gente usa para representar em unidades de frequência a diferença de energia entre os estados que nós estamos considerando. Esse conjunto de equações, que aqui também é um conjunto de equação, para cada B, né, eu tenho vários Bs para cada estado do sistema, eu tenho um B, que é o coeficiente da expansão, isso representa então um conjunto de equações que mostram uma evolução dos estados. Até aqui eu falei para vocês, não tem aproximação nenhuma, tudo isso aqui é quase exato, porque eu simplesmente utilizei as propriedades dos estados para escrever essas expansões e tudo isso. O problema é calcular esses coeficientes. Aí, novamente, eu lanço mão do fato de que se lambda for zero, então essa equação, H igual a H0 mais lambda H' de T. Se lambda for zero, o sistema não sai da onde estava. É isso. Então, é natural se pensar que os coeficientes CK são, na verdade, pode ser representado por uma expansão em lambda, tá certo? Onde agora, ao invés, como era lá na teoria na perturbação que a gente fez degenerada e não degenerada, as funções eram, eu tinha expansão desse tipo, e eu tenho que agora determinar esses coeficientes. Porque se eu determinar esses coeficientes, eu sei, e em ordem zero eu sei, porque é o estado inicial. Eu tenho que saber quanto que a minha perturbação está adicionando os outros estados nesse coeficiente. E essa equação aqui, quando eu substituir isso aqui em cima, obviamente isso vai representar um sistema de equações. Esse sistema de equação tem uma equação para cada ordem de lambda, vai ter uma equação. Então isso aqui é para zero ordem em lambda, e aí vem os demais. Em zero ordem, ninguém evolui. O que era, continua. A derivada temporal de cada coeficiente não varia em ordem zero, se lambda for zero. E a partir daí, tem primeira ordem, você está vendo? Segunda ordem, vai vindo aqui, e assim vai. E tudo vai depender desses elementos de matrizes aqui. Ou seja, o quanto o coeficiente de um estado varia em primeira ordem, depende o quanto que aquela perturbação é capaz de acoplar aquele estado com todos os outros. Em segunda ordem, mesma coisa. Você vê que em segunda ordem depende do primeira ordem. Eu tenho que obter o primeira ordem, vim aqui, introduzir aqui o primeira ordem para obter segunda ordem e assim vai por diante. Então, eu obtenho aqui também, por passos sucessivos, todas as ordens do coeficiente, sou capaz de resolver o problema e ter exatamente como cada estado vai evoluir com o tempo devido à presença dessa perturbação. Se eu imaginar que inicialmente o meu sistema físico está no estado A, então CK é um delta de A. Aquela expansão inicial só tem uma contribuição, A. Aí eu pergunto, quanto que evolui um estado B? Ora, depende de quanto B se acopla com A ao longo do tempo. E isso é dado por essa equação, e aí eu simplesmente, isso aqui é a variação, fiz a integral temporal, integrei no tempo, porque esse elemento de matriz tem uma forma aqui que depende no tempo, que é a perturbação dependendo no tempo. Então eu posso fazer a integração e obtenho uma equação, um valor para o coeficiente, primeiro coeficiente. Esse coeficiente aqui, ao quadrado, representa a probabilidade. O sistema começou num estado A, tá certo? Então o que se representa? O sistema começou num estado A, psi A 0. Eu liguei a interação, ele agora pode ter ido para um psi B 0, pode ter ido para um psi C 0, pode ter ido para um psi alfa 0 e aí vai. E o que está conectando a cada um desses é o elemento de matriz, aqui representado pelo coeficiente CB1. Aqui seria CC1, C alfa 1 e assim por diante. A existência desses coeficientes faz com que um estado inicial evolua para cada um desses com a dependência temporal. Tá certo? É importante notar que esse elemento de matriz é o que realmente mostra o quanto um estado se acopla a outro e, portanto, ele é extremamente importante. Muito bem. Isso é a teoria de perturbação dependendo do tempo e esses elementos de matriz, obviamente, são extremamente importantes. Agora nós vamos olhar um outro método aproximativo, que é o chamado método variacional.
O método variacional tem um princípio um pouco diferente do princípio da perturbação. Então aqui, novamente, eu tenho uma hamiltoniana que tem e que eu não sei os estados, né? Lembra? Eu falei que eu não conheço esses estados. Então eu vou criar aqui um funcional. Vou dizer o seguinte, esse elemento de matriz dessa hamiltoniana, com uma função φ que eu enfiei aqui dentro, representa uma energia, porque isso aqui sempre representa energia. Isso aqui é função de onda, isso aqui é hamiltoniana, isso aqui é energia. Tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou variando essa função, tentando ver se isso aqui se aproxima da energia do sistema. Então o método consiste no seguinte, vamos criar esse funcional, tá bom? Vamos criar esse funcional e vamos fazer uma variação da função φ. Quando eu faço uma variação da função φ, significa que varia o valor disso aqui, não é? Isso aqui é um funcional, para cada função φ tem um valor de E. Então, o nosso método vai fazer o seguinte, eu vou pegar, quando eu variar a função φ de ΔΦ, a energia aqui varia de ΔE. Então eu tenho, na verdade, essa equação aqui que advém da definição do meu funcional. Aí eu vou simplesmente expandir, multiplicar aqui, e tudo que aparece delta ao quadrado, eu vou imaginar que é muito pequenininho e vou jogar fora. Então fazendo essa multiplicação, eu tenho essa equação, tudo que vai aparecer delta ao quadrado eu jogo fora, portanto eu obtenho uma equação que é dado por isso. E eu pergunto o seguinte, existe algum ponto onde eu variei a função e a energia variou pouco? Quer dizer, eu pergunto, qual é o ponto extremo desse funcional? Existe algum ponto, né, se a energia, se à medida que eu vario a função, aqui eu estou tentando representar de uma forma gráfica uma função, não é a forma mais apropriada, mas para cada função φ gera um valor de E. Aí eu vou vendo, a pergunta é, existe um mínimo aqui? Tá certo? Então eu vou procurar agora usar um método para determinar o extremo desse funcional. Então eu vou procurar se tem algum ponto, tá certo? Onde esse funcional é extremo. E para fazer isso, né, eu reescrevo essa equação dizendo, eu estou procurando um lugar que quando delta varia, ΔE é zero. E quando eu escrevo, eu imponho essa condição de ser um valor extremo, porque aí eu vario, a função varia pouco o valor da energia, eu obtenho essa equação, que representa essa equação. Tá certo? Então, essa equação, ela pode ser escrita como hamiltoniana o funcional dessa função, energia, igual a zero. Isso representa o extremo. Esse ponto é o ponto de extremo. O que mostra que se existir um ponto de extremo mesmo, não é? Se existir um ponto de extremo, isso aqui é verdadeiro. Aí eu vou lançar a mão da equação de Schrödinger e vou falar, olha, o meu sistema físico tem soluções psi-n. Eu não sei quem é. Não é o meu φ. Φ é uma função que eu joguei lá, que depende de alguns parâmetros e assim por diante. E eu vou dizer assim, mas se a solução do meu sistema físico é psi-n, então ele forma um sistema completo e aí eu posso expandir a função φ em termos do psi-n. Porque ele forma um sistema completo, como eu expliquei anteriormente. E, portanto, o meu funcional agora toma essa forma, não é? Porque quando eu colocar φh, o h age em φn dando en. E cada coeficiente desse estará representado aqui como an ao quadrado, porque ele vai aparecer nos dois φ. Ou seja, eu chego nessa equação. Vamos imaginar que agora eu vou trabalhar com o estado de mais baixa energia do sistema. Eu vou chamar o estado de mais baixa energia de E0. E0 é o estado de mais baixa energia do sistema. Então está escrito aqui, ó. Nós vamos agora trabalhar com o estado de mais baixa energia do sistema e esse é o E0. Imagine que eu tenho E0. Se eu pegar E de φ menos E0, basta substituir aqui e vai dar essa expressão aqui de cima, que é a soma em todos os estados n ao quadrado en, a n é o coeficiente, dividido por somatório de n ao quadrado, que vem da normalização ali de cima, né?
vem do denominador aqui do meu funcional. Então, eu agora vou obter isso, vou subtrair desse funcional meu E0, que é o estado de mais baixa energia. Portanto, qualquer valor de energia menos E0, isso aqui não é energia do meu sistema, é energia do funcional. É a energia que eu obtenho para cada φ. Ele é igual a isso. Mas, por definição, eu escolhi a energia mais baixa. Portanto, qualquer N é maior do que N0. Portanto, isso aqui é maior que zero. Não é? Então, eu obtenho dessa equação que o funcional que eu criei, não importa qual função eu coloque, é sempre maior ou igual que o meu estado fundamental verdadeiro, o estado de mais baixa energia do meu sistema. Esse é um princípio variacional. Ele diz o seguinte, não sei que função você vai colocar nesse funcional. A energia que você vai obter sempre é maior do que a energia mais baixa do seu sistema. E quando ela vai ser igual à energia do seu sistema? Quando, por acaso, você escolheu uma função que é exatamente a solução do problema. Quando for a solução do problema, então isso fica igual. Não é? Muito bem. Então, isso permite que a gente escreva, né, uma desigualdade, que é o chamado princípio variacional. Como, por definição, qualquer estado do sistema tem energia maior do que o estado fundamental, então esse funcional que eu criei com uma função φ qualquer é sempre maior ou igual do que o estado de mais baixa energia do seu sistema. Então isso cria a essência do método variacional. Eu jogo uma função, né, tudo consiste em jogar uma função, eu pego, imagino uma função e eu parametrizo essa função. Falo que ela depende de alguma coisa. Calculo o funcional e minimizo com relação a esse parâmetro, minimizo o valor. Então eu me aproximo o máximo possível desse valor da energia do estado mais baixo do sistema. Esse método, da maneira que está aqui, só me permite obter a energia do estado fundamental. Foi assim que eu construí. E ele chama método variacional de Rayleigh-Hitz. E normalmente o que você vai fazer é parametrizar a função, vai parametrizar a função, calcular o funcional. Então o método variacional aqui de Rayleigh-Hitz, ele consiste no seguinte, eu tenho um sistema físico H, eu calculo o funcional E de φ, que é igual a φ, Hφ, dividido por φ. Isso aqui é integral de H, né, como a gente já sabe. Eu pego agora φ dependendo de um parâmetro alfa, um parâmetro, além das coordenadas. Coloco aqui, então eu vou obter, o que vai acontecer? Eu vou obter um funcional que agora depende de φ, mas depende do parâmetro alfa. E aí eu minimizo ele com relação a alfa. Como eu já provei que isso aqui é maior ou igual que E0, onde E0 é a energia mais baixa do meu sistema H, o valor mais baixo da energia de H. Então, quando eu minimizo com relação ao parâmetro, eu me aproximo o máximo possível do valor de energia mais baixa. É assim que a gente faz o método variacional, baseado nesse princípio. E, na verdade, você pode obter também estados excitados. E a gente vai mostrar isso, que a gente pode escolher, na verdade, ao invés de olhar aqui e trabalhar com funções conhecidas, eu vou falar, não, eu não sei quem é essa função, mas qual é a melhor função que torna isso verdadeiro? E aí você vai ver que tem sempre uma sequência de funções, né, que permite eu aproximar os vários estados, obter o espectro. Pelo método variacional, eu posso obter o espectro do meu sistema original. Então esse é o método variacional. Foi feito rapidamente aqui, né? Aqui a gente mostra que nós podemos também escolher fazer de tal maneira que, se eu escolho funções que são ortogonais entre si, eu aproximo diferentes estados e nós vamos ter a chance de praticar esse método variacional a hora que a gente chegar lá no átomo de 2 elétrons, o átomo de hélio, onde ele é muito empregado. O método variacional é muito empregado e nós vamos ter tanto uma aula quanto uma atividade voltada para o método variacional com átomos de mais do que um elétron, átomo de 2 elétrons no caso, e em mais outras situações, muitas, nós vamos usar o método variacional. Bom, então a aula de hoje
Resumindo, nós aprendemos uma pequena revisão de mecânica quântica focalizada nos métodos aproximativos, teoria de perturbação dependente e independente do tempo e o método variacional, que serão extremamente úteis para solução dos problemas em física atômica, que vai ser, obviamente, o cerne, a parte principal do nosso curso. Na atividade que nós vamos realizar, a primeira coisa nós vamos tentar mostrar para você como é a aproximação chamada aproximação WKB. Então vamos fazer uma revisãozinha de mecânica quântica, calculando qual é a transmissão de uma onda plana por uma barreira de potencial qualquer. Então na atividade que nós vamos fazer, a ideia toda é você jogar uma onda plana sobre uma barreira qualquer e saber calcular qual é o coeficiente de transmissão. Essa aproximação é chamada aproximação WKB, usa os princípios básicos da mecânica quântica, tá certo? Você vai ter que dividir essa barreira em pequenas barreiras retangulares, por isso que eu peço para você começar calculando a transmissão de uma barreira retangular, para depois aplicar numa barreira qualquer. Tá certo? Então você tem que imaginar barreiras retangulares e somar os efeitos de transmissão em todas as barreiras. E depois, como uma segunda parte da atividade dessa aula, você vai usar a teoria de perturbação para determinar qual é a correção da energia de um oscilador harmônico que você obtém quando adiciona aqui um termo pequeno proporcional à raiz quadrada da posição. Ele pode ser positivo e negativo, então é raiz quadrada do módulo da posição. Então você vai ter que calcular qual é a correção na energia que você tem do oscilador harmônico quando você adiciona um termo perturbativo desta forma. Bom, com isso nós terminamos essa parte da aula. Até a próxima.